Olá pessoal, aqui é o Guilherme e você está ouvindo o podcast do Papai Atípico. Quando Dora nasceu, ela teve uma hipóxia que lesionou seu cérebro, fazendo com que tenha paralisia cerebral. Isso fez com que ela desenvolvesse epilepsia de difícil controle também. Eu passei por um momento muito ruim e me senti muito sozinho. Onde estavam os outros homens pais de crianças com deficiência? Por que não há tantos relatos dessas paternidades? Como eles lidam com seus filhos e filhas? Como conseguem ser felizes? Eu não entendia como esses homens conseguiam seguir com a vida e suas famílias. Por isso, decidi criar o Papai Atípico para compartilhar a minha paternidade e para conversar com esses pais. E para começar essas conversas, o Alessandro veio aqui contar um pouco da sua experiência com o Nicolas, seu filho, que teve algo bem parecido com o que aconteceu com a Dora. Mas a história dessa paternidade é muito inspiradora. Vocês vão ouvir logo aí na sequência. Já peço desculpas pelo áudio, porque minha conexão estava um pouco ruim e acabou cortando um pouco a voz do Alessandro. Mas nada que atrapalhe a conversa, que foi muito boa por sinal. E antes de irmos para o programa, tem uns recadinhos. Se você ainda não ouviu meu relato, vou deixar um link para a playlist com todos os capítulos no post do site e na descrição do YouTube. Se você, pai, deseja fazer como o Alessandro e compartilhar sua história, entre em contato pelo e-mail papaiatipico@papaiatipico.com.br ou pelo instagram.com/papaiatipico ou até pelo Facebook. Procura lá, Papai Atípico, e curta a página, além de nos seguir nas redes sociais. Bom, agora sim, vamos à conversa. Espero que gostem. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Papai Atípico. E agora sim, começando a nossa rodada de entrevistas com outros pais, eu trago aqui um pai que eu conheci no começo do ano e tem sido uma inspiração para mim e para me ajudar a continuar levando a situação da Dora para frente. Por favor, Alessandro, se identifique, quem é você, o que você faz, o que você já fez na vida. Fale um pouquinho de você pro pessoal aí. Beleza, vamos lá pessoal, meu nome é Alessandro Pischer, tenho 38 anos de idade, atualmente trabalho como técnico em mecânica de motocicletas, mas sou formado em tecnologia e meio ambiente, sou pai do pequeno Nicolas, casado com a Laís Pischer, e estamos aí vivendo a experiência de ter uma criança especial em nossas vidas, cara, que para nós tem sido uma espécie de combustível, cara, que fez a gente dar um ânimo um pouco maior pra gente poder correr mais forte pelas coisas e acreditar, cara, que correndo atrás, trabalhando firme, a gente consegue as coisas, cara. Por aí, vamos que vamos, remando sempre. Sim, sim. Me diz uma coisa, Alessandro, você lembra quando você soube que ia ser pai? Cara, foi um dia surreal. Me lembro como se fosse há 2 minutos atrás. Eu estava em Londrina. Eu tinha acabado de sair de uma reunião com uma empresa que eu trabalhava. Tinha acabado de ser demitido, na verdade. E eu estava dentro do carro com um amigo meu vindo embora, para vir embora. E peguei o celular para dar os parabéns, que era aniversário de um outro amigo meu que mora na Suíça. E na hora que eu peguei o celular na mão, a minha esposa me ligou pra dizer que ela tava grávida. Falei, caracas, cara, que dia é esse? Dia 21 de setembro de 2016, cara. Eu levei 1 hora pra assimilar as coisas, pra entender o que tava acontecendo. É muita informação junta, cara. Eu tinha acabado de sair da empresa, era aniversário de outro amigo meu, a Laís dizendo que tava grávida. Cara, foi muito surreal, cara. Foi muito surreal. Até chegar em Moarama, cara, são 273 quilômetros de média, mais ou menos, 280 quilômetros. Geralmente 3 horas e meia, mas parece, cara, que foi umas 20 horas, assim. O tempo não passava, cara. Era uma agonia muito grande. E ela não esperou você chegar ainda, né? Não, porque ela é muito mais eufórica do que eu, cara. Ela não consegue se segurar, sabe? Se ela souber de alguma coisinha, ela já quer falar, ela já quer contar. Ela não conseguiu esperar que eu chegasse em casa, digamos assim. E como que foi a gravidez dela? Como que foi pra vocês esse momento, esse tempo de gestação aí? Aconteceu tudo bem? A gravidez dela em si, todos os meses foram todos normais, cara, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma alteração, cara. Só as nossas vidas que tiveram que mudar muito, né? Por conta de tudo aquilo que a gente tinha planejado. A minha saída da empresa foi pra gente ir embora pra Europa. A gente estava planejando toda a nossa vida para ir embora pra Europa. Então a gravidez veio sem a gente planejar. E aí a gente começou a reformular
toda a nossa vida a partir dali. Eu ainda acompanhei o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto. Aí depois, no quinto mês, eu tive que ir para a Itália. Eu já estava com passagem comprada, tudo reservada para eu fazer a cidadania italiana lá. E ela ficou o final da gestação aqui até o nascimento do Nicolas. Sem nenhum probleminha, cara. Assim, tudo correndo muito bem, a gestação tranquila, todos os exames, tudo dentro do padrão da normalidade. Só que o Nicolas puxou a mim, puxou a mãe dele, é muito ansioso para as coisas, e ele não esperou os 9 meses, não esperou as semanas corretas. Ele acabou nascendo de 35 semanas e 6 dias. A bolsa rompeu, ela teve dilatação, e não tinha jeito de segurar, cara. Já tava com 4 centímetros, teve que tirar, cara. Sim. E você tava na Itália nesse período, no final da gravidez ali, que ele acabou nascendo. Eu na Itália, cara, eu tava numa videoconferência com a minha cunhada. E ela me mostrou todo o parto, todo o nascimento dele, boa parte do acompanhamento com a pediatra e na salinha de espera. Foi algo fantástico, cara. Mas sabe quando você olha uma situação e você sabe que tem algo errado? Aconteceu aquele dia comigo, cara. Eu na Itália, a Laís aqui, e eu vendo aquela cena, quando a minha cunhada desligou o telefone, cara, eu olhei para a pessoa que estava do meu lado na Itália e até comentei com ela, falei, tem coisa errada. E aí a pessoa falou, para, onde você viu? Seu filho nasceu aí, lindo, chorando, né, se esgoelando, perfeito, bonito pra caramba. Fica tranquilo, é uma euforia que você tá aí e daqui a pouco passa, calma, daqui a pouco você vai ficar tranquilo. Eu falei, não tá certo. Não tá certo. E eu não consegui dormir, cara. E aí eu amanheci o dia em claro, olhando pro celular, esperando alguma notícia, alguma coisa. Aquilo tava me corroendo por dentro. Quando o celular tocou, se eu não me engano, era minha irmã, cara, me ligando para informar que o Nicolas não estava bem, que ele estava na UTI, que tinha acontecido alguns problemas depois do nascimento e ele precisou ser levado para UTI. E dali para frente começou toda a angústia, né, cara? Você acabar de ver o seu filho nascer, chorando, né? Ele nasceu chorando, bacana, bonitinho, se movimentando bastante. E aí como que ele estava na UTI? Por que ele estava na UTI, né? Ele começa as indagações, e tenta conversar com o médico, e tenta ver dali, tenta ver daqui, tenta ver dali, tenta ver daqui, e as pessoas querendo me poupar, né? Como a minha família me conhece, sabe o quão embaçado eu sou para essas coisas, numa certa ligação eu falei para minha tia e para minha irmã, falei, eu preciso que vocês conversem com o médico e perguntem para o médico com toda sinceridade se eu devo ou não devo ir para o Brasil. Porque às vezes a criança nasce, cara, precisa ser UTI, mas é para pôr o capacetinho, um período de 24 horas ali, fazer o surfactante no pulmão, tal, para poder amadurecer e beleza. Mas no caso do Nicolas não foi, infelizmente. E aí o médico falou para minha tia e para minha irmã, falou, se eu fosse o pai, eu já estaria aqui no Brasil. Cara, quando elas me deram essa notícia, o mundo veio por terra, digamos assim, cara. O dia do nascimento dele foi o dia mais feliz e um dos dias mais tristes da minha vida também. Uhum. Quanto tempo de viagem de você lá da cidade da Itália até chegar em Maringá? Eu saí de Pescara na quarta-feira, 7 da manhã. Eu saí de Pescara. Eu fui chegar em Maringá de quinta para sexta, mais ou menos 11h40, quase meia-noite. 36 com mais umas 38, 39 horas até Maringá. De Maringá para cá é mais, aí brincando, mais umas 2h30, 2 horas. Aí eu cheguei aqui em Moarama, umas 2h30, 3 horas da manhã. 2h30 da manhã mais ou menos, em Moarama. De quinta para sexta. Caramba. Como que você sente tendo deixado essa possibilidade de morar lá? Não sei se você tinha algum planejamento, se era alguma realização de vocês de algum tempo. Como que você sente tendo que deixar tudo isso de lado e voltando para cá, pro Brasil, pro Moarama? Olha, cara, o sentimento é de... Falar bem a verdade pra você, eu não fico me apegando muito a isso. Eu não sei qual seria o sentimento, porque como eu tive que fazer uma mudança muito brusca, eu acabei me focando em outras coisas, cara. Então, virei a página, sabe? Tá, não deu certo, fazer o quê? Bola pra frente, vou me concentrar em outras coisas. Lógico que era um sonho muito grande que a gente tinha de morar na Europa. Foi um planejamento que a gente fez ao longo de 3 anos e meio para fazer isso, né, cara? E era um planejamento pra gente morar de vez na Europa, para não vir embora mais.
Quando acabou não dando certo, no momento que não deu certo, tipo, um pouquinho depois que o Nicolas nasceu, a gente já estava aqui morando, já tinha assentado um pouco a poeira, digamos assim, a gente já estava com ele nos braços, né, fora do hospital. O sentimento foi de frustração, porque não deu certo. Falei, porra, planejamos, não deu certo, né? Porra, a gente podia estar lá e tal, mas foi um sentimento momentâneo, digamos assim, né? Porque eu sempre penso assim, se não deu certo, é porque não chegou no final ainda. Então, vamos tocar o barco, vamos remar forte, vamos continuar pedalando na bike, porque uma hora vai acontecer. Eu preciso achar uma maneira de viver o meu presente, cara, e de planejar também o futuro, mas de uma forma saudável, cara. Porque se eu ficar me apegando assim, pô, não deu certo ali, pô, mas não deu certo lá, vai chegar um momento que eu não vou conseguir fazer nada. Então eu não posso viver assim, cara, eu não posso. Ainda mais agora com o Nicolas, né, cara? E daí você chegou em Umuarama ali, naquela madrugadinha de quinta pra sexta. Como que foi ver a Laís depois desse tempo todo? Cara, foi muito triste, cara. Foi muito triste pelo fato de você ver uma mãe que acabou de ter um filho e ela não tá com ele nos braços, cara. É um dos piores sentimentos que eu já vivi na minha vida, cara. O meu sentimento eu deixei de lado, cara, no momento. Eu tava me lixando porque eu tava sentindo. Eu só olhava pra ela, cara, e ficava pensando comigo, como que ela deve estar, cara. Porque é um filho e ela tá aqui em casa e não pode estar com ele, cara. Sabe? A mãe sai do hospital para vir para casa e o filho não tá junto. Então foi um momento muito tenso, cara. A gente se abraçou por sei lá quantos minutos, cara. A gente chorou junto, sabe? Até hoje, às vezes, eu me pego pensando nesse dia também. A dificuldade que ela estava passando naquele momento, cara. No momento que eu cheguei de Maringá, que eu a vi, cara, foi muito tenso. Foi muito triste, cara. Muito, muito mesmo. E ver o Nicolas pela primeira vez? Cara, foi uma cena muito impactante. Pô, é uma emoção muito grande que você tá vendo teu filho, né, cara? A primeira vez que você tá vendo teu filho, assim, cara, eu podia tocar na mãozinha dele, podia tocar no corpinho dele, cara. Eu tava ali com ele na minha frente, cara. Não podia pegar no colo, não podia dar um beijo, nada, mas é uma sensação ímpar, cara. E ao mesmo tempo, você vê o teu filho ligado em aparelhos, cara, com respirador, e o médico falando pra você, ele tá no respirador, se eu tirar o respirador dele, ele não respira. Só que se eu deixar o respirador do jeito que tá, ele não tá conseguindo respirar também. E fala, cara, o que eu faço nesse momento, cara? Ao mesmo tempo que você sente aquela felicidade enorme, cara, de ter um filho seu ali na sua frente, cara, um pedacinho seu, ao mesmo tempo aquela sensação de impotência, cara, de você ver o seu filho de você não poder fazer nada. O que ele teve? Cara, o hospital classificou como uma hipóxia pós-parto, que é uma falta de oxigenação depois que ele nasceu. E a gente sempre perguntou, mas o que causou essa hipóxia pós-parto? Aí o hospital, na hora, ainda foi tentar falar que foi porque ele nasceu de 35 semanas, de 6 dias, de 8 meses, né? E foi porque não estava pronto, e foi para não sei o quê, não sei o quê. Enfim, até hoje, ninguém falou nada pra gente, ninguém esclareceu nada pra gente e ficou por isso mesmo. Alguns exames que fizeram nele no dia do nascimento, inclusive uma radiografia, eles não forneceram pra gente até hoje. Então a gente não sabe o que aconteceu. A gente tem algumas filmagens do parto e do pós-parto. Então a gente está investigando isso. A gente se agarrou a isso para ver se aconteceu alguma falha. Mas a gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe que faltou oxigênio no cérebro dele. Essa incerteza é muito ruim, né? Cara, é péssimo, cara. Porque assim, e se acontecer alguma coisa que é genético? Eu tenho que saber. Porque como que eu vou ter outro filho? E se o outro filho tiver a mesma coisa? E até hoje a gente não conseguiu, veja bem, a gente não conseguiu nenhum médico que sentasse com a gente para ver os vídeos, para olhar os exames e falar, aconteceu isso, isso e isso. Absolutamente nenhum, cara. Então é muito difícil, cara. É muito difícil a gente fazer uma análise do que aconteceu, porque eu não conheço nada de medicina. E as pessoas que conhecem a medicina não nos ajudam, então
É muito difícil, cara. É muito triste. Se vocês souberem o que aconteceu, o que vocês fariam? Tudo depende do que aconteceu. Se for uma fatalidade, eu vou fazer o quê? Alguém tem que fazer parte da estatística. Agora, se acontecer alguma negligência ou algum erro, o correto seria tomar algumas medidas para que isso não voltasse a acontecer. Aí sim. Agora a gente precisa identificar se houve ou não, né? Algum tipo de erro. Uhum. Voltando ao Nicolas, então. Quanto tempo que ele ficou na UTI? Foram 15 dias de UTI e, se eu não me engano, mais 3 dias de quarto para só finalizar um tratamento que ele fez com cafeína. Nesse período todo de UTI, internamento dele no pós-nascimento, em algum momento você temeu pela vida dele? Ah, sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque, assim, o primeiro dia que ele chegou na UTI, a gente escutava conversas de corredores que ele era a criança mais grave da UTI. Então, ele entrou de domingo para segunda, ele ficou segunda-feira, terça-feira, quarta e quinta-feira lutando com o respirador, porque o respirador fornecia oxigênio e, ao mesmo tempo que ele estava fornecendo oxigênio, ao invés de ele estar respirando esse oxigênio fornecido, ele estava expirando, ele estava devolvendo. Então ele estava entrando em conflito com a máquina. E nesse meio termo, alguns medicamentos não faziam efeito, ele começou a desenvolver uma infecção, e o Nicolas não reagia, cara. O tratamento que eles estavam fazendo, o Nicolas não reagia. E aí chegou um momento que o médico, o intensivista, o chefe da UTI, depois ele nos contou isso, né? Ele falou assim que chegou um momento que ele duvidava da capacidade dele como médico. E aí ele teve um insight e falou, cara, eu vou mudar tudo que eu tô fazendo com o Nicolas. Falou, do jeito que tá, ele vai morrer. Então eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele teve esse insight, cara, e resolveu trocar todos os medicamentos que o Nicolas usava. Aí, nessa troca de medicamentos, o Nicolas reagiu, cara. E coincidiu de ser a troca de medicamento na quinta-feira, e eu cheguei na sexta. Caramba, você correu o risco de não pegar ele vivo. Corri o risco de não pegar ele vivo. Desde o momento em que ele entrou na UTI, de domingo para segunda, eu corri o risco de não ver ele vivo. O risco era iminente, cara. A qualquer momento ele podia dar uma parada e tchau. Caramba. E, bom, como que foi tirar o Nicolas da UTI e o que aconteceu no desenvolvimento dele a partir dali? Como que foi todo esse processo dele, desse comecinho de vida do Nicolas? Bom, tirar ele do hospital, ir pra casa, né, cara? É o que todo mundo espera, você sair com seu filho do hospital, no colo, nos braços, né? Alegria estampada na face, né? Sorriso de orelha a orelha, coração saltando pela boca, o filho nos braços. Só que ele saiu, cara, com uma série de recomendações. Tive que desinfetar a casa inteira, passar álcool até nas paredes, porque ele saiu com uma lista enorme de recomendações para quando chegasse em casa. E saímos do hospital e o pediatra sempre falou pra gente, sempre. Ele falou, ó, o Nicolas é um menino de UTI, né, prematuro de UTI, ele passou por um momento muito difícil na UTI, muito traumático na UTI, ele foi muito manipulado na UTI, então o desenvolvimento dele vai ser mais devagar do que os outros. Então vocês não se assustem, não cobrem muito dele nesse começo, porque ele não vai reagir da forma pela qual vocês esperam. E como o médico sempre conversou muito com a gente acabou assimilando isso, a gente sempre percebeu que o Nicolas não era normal igual as outras crianças. Isso era explícito nas ações dele, no desenvolvimento dele. Mas a gente desconfiava que tinha alguma coisa diferente, mas a gente não tinha ideia do que. Aí, no primeiro mês a gente voltou no médico, chegou lá o peso normal, alguns exames clínicos dele, assim, a gente achou que para nós estava diferente, para o médico falou, não, para ser de UTI tá muito bom. Ele falou. Segundo mês voltamos igual, terceiro mês igual, quarto mês igual, quinto mês igual. No sexto mês, cara, que daí as coisas começaram a mudar um pouquinho. A gente percebeu que o Nicolas, ele já estava com um desvio de olhar muito maior. Quando você pegava ele ou ia brincar com ele, ele sempre olhava para a cabeça da gente. Ele nunca olhava nos olhos. Sempre para os cabelos, para a cabeça, para o lado. A gente falou, pô, mas uma criança tem que olhar nos olhos, né, cara? Não tá normal isso.
E ele estava mais irritado, dava algumas crises que a gente achava que era cólica, mas porra, mas com 6 meses dando crise de cólica, né, cara? E aí no dia 11 de outubro, se eu não me engano, de 2017, a gente conseguiu perceber a primeira crise da síndrome de West, cara. Ele estava, acho que no colo da minha sogra, e a minha sogra não percebeu que era uma crise, ela achou que era uma cólica, e ela ficou quieta. E aí, mais tarde, ele estava com a minha cunhada, e a minha cunhada percebeu ele se encolhendo, né? E aí achou que era até por medo do cachorro que estava passando perto. E aí a gente trouxe ele para dentro de casa e colocamos ele no sofá. E aí, olha como são as coincidências. Tinha um ventilador ligado, girando. Quando o ventilador passou, empurrando o ar nele, ele se contraiu. Aí eu falei, não, é o vento que tá passando, tal, não sei o que, isso aí é por causa do vento, tal. Vai botar uma roupinha nele, tal, não sei o que. E aí na madrugada, cara, do dia 11 pro dia 12, ele teve essas contrações e a gente acordou assustadíssimo, cara. Filmamos tudo e tal. Amanheceu o dia, a gente ligou pro pediatra. O pediatra tava de plantão. Pediu pra gente levar o Nicolas no hospital. A gente chegou lá, mostrou o vídeo pra ele e tal. Ele fez o exame clínico no Nicolas. Ele falou, pô, mas eu vi o Nicolas semana passada, cara. No final da semana passada, tava tudo normal, o que tá acontecendo? Ele falou, então, a gente não sabe. Aí ele olhou e falou, não, é uma crise focal, tal, não sei o quê. Pra uma criança de UTI é normal acontecer isso, tal, não sei o quê. Mas eu vou ligar pro amigo meu que é neuro. E o neuro já vai ver se atende vocês hoje, o que vai fazer. Isso era na quinta-feira, dia 12 de outubro. Aí conseguiu marcar o neuro pro dia 13, cara, que era no outro dia. Olha bem, sexta-feira 13. Uma sexta-feira 13 que foi bem abençoada no final das contas, né? Porque teve um atendimento rápido ali. É, cara, e aí a gente sempre falando do pediatra, né, cara? Pô, a gente tá desconfiando de síndrome de West, porque ele tá tendo espasmo com contração de tórax e tal, e formato de braços em formato de abraço e tal. Aí o pediatra, não, esquenta a cabeça que isso aí não é isso aí não, isso é uma crise focal, tal, não sei o quê. Aí a gente saiu, fomos pra casa preocupadíssimos, né, cara, com o que tava acontecendo. Mais uma noite sem dormir. E na sexta-feira a gente chegou no neuro, cara. Porra, chegando no neuro lá, o neuro olhou o Nicolas de longe, nem encostou perto do moleque. Aí a gente comentou sobre a síndrome de West, né, cara, que a gente tava com receio de ser a síndrome de West. Aí ele começou, não, porque se for síndrome de West é muito ruim, síndrome de West é terrível, só botando a gente pra baixo, cara. Aí falou, ó, vamos fazer um eletroencefalograma e nesse eletro a gente consegue definir se é West ou não. Cara, a gente foi fazer o eletro, cara, mas no primeiro pico eu olhei pra Laís, falei, Laís, síndrome de West, cara. Olhei pra enfermeira, a enfermeira triste, cara, mas triste, sabe aquele olhar triste, cara, mas muito triste. Olhou assim pra mim, olhou pra Laís e falou assim pra gente, falou, ó, daqui pra frente vocês vão ter que ter muita paciência, mas muita paciência. Cara, aquilo deu um frio na espinha, cara, que eu não sabia o que fazer, cara. Falei, pô, síndrome de West. Falei, agora a gente tá, perdão da palavra, cara, falei, agora a gente tá cara. O que a gente vai fazer aqui nesse fim de mundo, né, cara? Explica pra quem tá ouvindo o que é síndrome de West. Síndrome de West é uma crise epilética severa que em cada crise ela tem a capacidade de descarregar ondas elétricas tão fortes no cérebro da criança que ela consegue romper as ligações neuronais, causando o que a gente costuma falar de retardo mental e atraso no desenvolvimento. Então é uma crise epilética de difícil controle, digamos assim. Sim. Você estava falando que quando receberam essa notícia da síndrome de West foi... vocês começaram a se perguntar o que vocês iam fazer, porque vocês moram numa região um pouco mais afastada e tudo mais. Mas eu quero saber como que você se sentiu com essa notícia toda aí. Porque provavelmente o Nicolas já estava demonstrando um desenvolvimento, né? Já. Ele tinha um certo controle de cabeça, não era muito. Ele tava esboçando reação, assim, de desenvolvimento. E quando a gente recebeu essa notícia da síndrome de West, cara, foi complicado, que assim, só retomando um pouquinho lá atrás. Na sexta-feira, cara, que a gente foi nesse médico, ele não fechou o diagnóstico da síndrome de West nesse dia. Ele pediu pra gente fazer uma ressonância craniana. E aí a gente fez a ressonância na terça, na quarta-feira a gente voltou lá nele.
Quando a gente voltou nele com a ressonância em mãos, a gente percebeu que além da síndrome de West, ele tinha algumas lesões cerebrais, lesões por toda a extensão do cérebro. Então, a partir dali, a gente ficou sabendo disso, a gente tem o choque de você ter um diagnóstico horrível do seu filho, porque é um diagnóstico horrível, cara. Ninguém quer ter um filho para ter um problema. Jamais. Você quer ter um filho para ele engatinhar, para ele sentar, para ele correr, para ele andar, para ele se desenvolver. E aí, quando você recebe a notícia que o seu filho talvez nunca vá se desenvolver, nunca vá andar, talvez nunca vá fazer nada, cara, é um baque muito grande, é um choque muito grande. E a partir dali, cara, daquele momento, o único pensamento que eu e a Laís a gente teve foi: a gente tem que se unir mais ainda, a gente tem que criar um laço mais forte ainda, porque o Nicolas vai precisar de pessoas que o ajudem nesse começo de caminhada, porque todo começo é difícil, e ainda mais quando se tem alguns obstáculos maiores. Então a gente parou e pensou, falou: vamos dar um jeito de sair dessa situação. Nem que demorar 5, 10, 15 anos ou a vida toda, mas a gente não vai desistir. Então vamos unir forças, cara. Vamos unir forças. E o Nicolas tá com 2 e 6 agora, né? Dia 9 agora faz 2 anos e 7. Como que ele tá hoje? Cara, com o perdão da palavra, ele tá um moleque sem vergonha demais, cara. Ele é muito sem vergonha, muito. Conosco, cara, ele conversa algumas palavras, ele tenta manipular a gente. Caramba, já sim. Já, ele tenta manipular. Só que daí quando chega perto de outras pessoas que ele não conhece, ele faz cara de sonso. Ah, faz safadão. Cara de doentinho, fica todo... É safado, cara. Aquela vez que que vocês vieram aqui pra Curitiba e a gente se encontrou, que a gente se conheceu, na verdade, né? Eu e a Ana, quando a gente comenta de vocês, a gente sempre fala que conheceu o Nicolas e uma das coisas que ficou muito na nossa memória, assim, foi que ele pediu pra Ana cantar a música da vaca, do boi, e daí a Ana começou a cantar a música e era a música errada, ele, não, boi cocó. E a gente olhou pra vocês, tipo, o que ele tá pedindo que a gente não conhece essa música? E daí vocês explicaram, a gente achou o máximo ele dizer o que ele quer, assim, vocês não estão cantando o que eu quero, eu quero que vocês cantem essa outra aqui, né? Ele tem preferências, cara, por isso que eu falo, cara, ele tenta manipular a gente quando ele quer alguma coisa. Pra você ter uma ideia, a comida que ele come é a comida que a gente come. Então a gente põe a mesa, né? A Laís senta de um lado, eu sento de outro, a cadeirinha dele, e ele começa a comer com a gente, de repente ele olha assim e começa. Que ele quer a carne. Então você tem que ir lá, cortar um pedacinho de carne e dar pra ele comer. Daqui a pouco ele, jão, que é feijão. Tem que pegar arroz, feijão e dar arroz e feijão pra ele comer. E tomate. E se ele vê um tomate, ele você tem que ir lá pegar o tomate, cortar e dar pra ele. Suco, do mesmo jeito. Começa você pega o suco e o que é engraçado, ele tá comendo, aí ele pede suco. Ele toma um gole, cara. Um gole do suco, bota pra dentro, olha pra você e faz assim, e volta a comer. Caramba. Cara, é um comédia, cara. Ele é uma comédia, o molequinho, cara. E você e a Laís, então, acabaram estreitando bem a relação de vocês, assim, né? Sim, fortaleceu muito mais. Sim. E por que você resolveu... Porque quando eu te conheci, na hora eu já fiquei... Você já me mostrou, eu já conheci um pouco o teu Instagram, já fui ver fotos e tudo mais. E você sempre esteve mostrando o Nicolas, assim, o dia a dia, conversando com as pessoas. Isso me chamou muita atenção, porque eu tava num momento em que eu ainda queria um pouco esconder a Dora, assim. Eu tinha um pouco de vergonha, eu ainda tava passando por alguns momentos. E eu pensei, caramba, né? Ele divulga, ele fala, ele diz o que o Nicolas tem. Por que você resolveu divulgar o Nicolas? Por que você resolveu mostrar o Nicolas e correr atrás dessa forma, assim? Porque a gente sabe que tem muita gente que acaba escondendo o filho, né? Ah, sim. Assim, como eu tive muita dificuldade de informação, muita dificuldade de saber as coisas, eu falei, cara, se eu tô tendo essa dificuldade de saber as coisas, tem muita gente que também está tendo. Então, se eu puder me tornar num veículo de divulgação e de informação para essas pessoas que também precisam, falei, bola pra frente, cara, vamos tocar o barco.
Se de alguma forma eu conseguir ajudar alguém, cara, fantástico, magnífico. Era tentar trazer alguma luz para alguém, um fio de esperança para alguém, ó. Porque eu não acho justo, assim, você precisar de uma informação e você não conseguir essa informação. Então o Nicolas, cara, passando por tudo que ele estava passando, muita gente olhava pra gente e falava assim, pô, você tá expondo o seu filho, é a vida do seu filho. Eu falei, cara, a vida do meu filho é dentro de casa. O que eu faço com ele dentro de casa eu não exponho, eu tô expondo os problemas que a doença está trazendo, cara. E o que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, são informações necessárias porque a gente tem uma evolução enquanto sociedade, digamos assim. Que a vergonha, cara, e o medo, na verdade, às vezes a gente confunde o medo com a vergonha. Às vezes a gente pega o nosso filho e deixa ele um pouco dentro de casa e não expõe com medo da reação das pessoas. Porque no começo, cara, quando eu saía com o Nicolas aqui na rua, dentro do carrinho, todo mundo vinha olhar no carrinho porque achava que ele ia estar todo torto, sabe? Ia estar todo retorcido, ia estar todo deformado. Aí as pessoas olhavam e falavam assim, mas o que ele tem? Eu falei, cara, ele tem síndrome de West e tem paralisia cerebral. Ah, mas ele parece tão normal, sabe? Então, são essas situações que faz a gente divulgar para mostrar para as pessoas o que é uma coisa e o que é outra. Porque todo mundo generaliza, cara. E outro detalhe é assim, você vai num shopping, coisa mais difícil é você ver uma criança especial num shopping. Você vai numa lanchonete, é muito difícil. Você vai num restaurante, é muito difícil. Você não vê essas crianças. Você sabe por que você não vê essas crianças? Porque a sociedade não aceita. A sociedade só aceita o que é perfeito dentro dos critérios dela. O que não for perfeito dentro dos critérios dela não é bem-vindo. Então, eu vou com o Nicolas nos lugares, eu faço as publicações dele, eu mostro ele a todo mundo, eu não deixo de ir a lugar nenhum com ele. Porque se eu deixar de ir, eu vou estar sendo conivente com isso. E eu não quero ser conivente com isso. Eu quero exercer o meu direito de ir e vir onde for preciso. E o direito dele de ir e vir onde for preciso. Não é porque ele tem os problemas que ele tem, que ele vai ter que ficar trancado dentro de casa. De forma alguma. Ele é um ser humano como qualquer outro, né? Sim. E aproveitando o momento, que mensagem você daria para as famílias que têm alguma criança atípica, alguma criança com deficiência? O que eu posso dizer é que não desistam nunca, jamais, jamais. Quando você achar que você não tem mais forças, cara, tome um banho, descanse 15 minutos e volte a remar. Volte a remar porque só trabalhando arduamente que a gente vai conseguir obter algum resultado. E os resultados, eles vêm. Eles vêm, mas é com muito trabalho, com muito, muito esforço. E um detalhe mais importante de tudo, que é melhor do que todos os remédios que a gente já usou com o Nicolas até hoje, se chama amor. Dê muito amor a essas crianças, cara. Porque elas sabem reconhecer o amor e elas te retribuem com muito amor. E para os outros homens, os outros pais que estão ouvindo o programa, o que você poderia dizer para eles? Vamos brincar um pouquinho com essa galera, né? Deixa um pouquinho de lado a cervejinha, o futebolzinho, o rolezinho com a galera e foque na molecada, cara. Que essa molecada faz a gente dar risada demais, 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 cara. As dificuldades, elas vão aparecer, as dificuldades estão aí. A gente sabe que é muito complicado, cara, porque a vida que a gente planeja não é com uma criança especial. Então faz a gente pensar mil coisas na cabeça. Faz a gente tomar atitudes, de repente, que nem são as atitudes que a gente queria tomar. Mas, mesma coisa que eu falei agora há pouco. Cabeça tá confusa? Toma um banho, descansa 15 minutos e bola pra frente, cara. Bola pra frente, que a vida é essa. A gente tem que tocar o barco. Quem faz a nossa vida ficar melhor ou pior vai ser nós mesmos, cara. Então, a escolha é a gente que tem que fazer. Eu tô tentando fazer a minha vida melhor. E para eu fazer minha vida melhor, a da Laís tem que estar melhor e a do Nicolas tem que estar melhor, não é? Então é isso aí, bola pra frente, vamos remar forte, vamos pedalar forte e vamos tocar o barco. Verdade. Alessandro, defina a tua família em uma palavra. Amor. Amor, cara. É a palavra que eu posso definir minha família. E o Nicolas? O Nicolas, cara, em uma palavra, muito difícil em uma palavra, cara, mas eu vou dizer que ele é fantástico. Cara, o Nicolas é, cara, por tudo que esse menino já passou, por tudo que esse menino passa, e ele acorda de manhã sorrindo, cara. Ele te olha sorrindo. Ele vive feliz, cara. Então, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico, 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 cara.
Isso é o meu combustível, cara. Eu acordar de manhã, olhar pro lado e ele sorrir. Eu acordo todas as manhãs pra ver o sorriso dele, cara. Eu fico esperando ele acordar pra ver o sorriso dele. Então é fantástico, cara. Isso é fantástico. Bonito, bonito. Alessandro, é isso, cara. Eu quero deixar um espaço pra você aí. Você tá com rifa, tá com evento. Cara, o espaço é teu. Divulgue-se você, divulgue o Nicolas. O que vocês estão aprontando agora? Eu quero agradecer pelo espaço e dizer que no momento a gente tá com mais uma rifa, né? Mais uma promoçãozinha de uma Honda Bis 110 nova e um relógio de pulso no valor de R$10. Logo mais eu vou alterar algumas coisinhas das redes sociais e lá eu vou colocar certinho para quem quiser depositar dinheiro. Eu vou fazer uma vaquinha nova e, enfim, essa rifa, essa promoção é para a gente poder pagar custos com médicos e comprar equipamentos, que agora a gente vai ter que comprar um andador. A gente conseguiu, né, um andador que fique bom para ele, que não seja tão caro, mas mesmo assim ainda é R$3.500. Então, devagarzinho a gente tá remando. Eu vou deixar as informações aí dos teus contatos, rifas e tudo no post no YouTube e no post do blog também. Isso. E assim, cara, para qualquer pessoa que precisar conversar comigo, estou à disposição, cara. Se precisar de alguma informação, se eu tiver essa informação, cara, com o maior prazer eu tô aqui para poder ajudar, para poder tentar trazer uma luz aí para alguém, cara. Nem que for uma pequenininha lá, mas tentar trazer uma luz para alguém que precise nesses momentos difíceis, cara. Porque a gente tem que buscar harmonia em nossa sociedade, cara. A gente tem que viver em harmonia. Se a gente não conseguir viver em harmonia, a gente não consegue evoluir para nada, cara. Então, tô aí, aberto a todos que precisarem de mim, cara. Cara, obrigado por ter disposto um tempo aí pra vir falar comigo aqui. Estou muito agradecido. Opa, agradecimento é mútuo. E, cara, tô me esperando vocês virem aqui pra Curitiba de volta aí pra vocês virem aqui em casa dessa vez, com mais calma, de repente. A gente tá vendo, se eu não me engano, a começo de dezembro. Agora a gente vai conseguir marcar os 2 médicos juntos. E a gente só consegue ir quando marca os 2 médicos juntos. Só quando vale a pena daí, né? Mas é isso, Alessandro. Vamos dar um tchau pro pessoal aí e acabar. Pessoal, foi bom estar por aí conversando com vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa, espero ter contribuído com alguma coisa. E vamos que vamos aí, remando sempre, sem parar, que no final tudo dá certo, cara. Beleza, vamos dar um tchau então? Vamos. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Até mais. Olá de novo e obrigado por escutar esse programa até aqui. Vocês podem entrar em contato com o Alessandro pelo Facebook, só procurar Alessandro Piffer. E sigam também o Nicolas no instagram.com/opequenograndenicolas para acompanhar a trajetória desse grande garoto. Vocês podem encontrar os links para as redes sociais no post ou na descrição do vídeo no YouTube. Antes do tchau final, só um pedido. Comenta comigo o que você achou desse programa. Pode ser no YouTube, pode ser pelo Instagram, pelo Facebook ou por e-mail. E se você está com vontade de contar sua história, saiba que eu e outros homens ficaremos muito felizes em ouvi-lo. Compartilhar é uma das melhores formas de poder entender a si mesmo e ajudar os outros. Então, mande um e-mail para papaiatipico@papaiatipico.com.br e venha bater um papo comigo aqui. Por hoje é só, até o próximo programa.